Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Deixa eu ver aqui meu áudio que ficou alto. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Tô vendo aqui, a gente ainda tá com pouca gente entrando. Pode chamar aí os colegas de vocês para poder entrar. Olha só, para a gente poder dar continuidade. Eu vou compartilhar com vocês para saber o que vocês acham que é melhor. Até mesmo porque, como o pessoal está entrando ao longo, né? É o seguinte. Porque eu estou sempre pensando em fazer da nossa noite momentos diferentes, utilizar de recursos diferentes. O que vocês acham? Eu imaginei, a princípio, iniciar aqui hoje, recapitulando a parte muscular que nós estudamos semana passada, através daquele Atlas virtual. O que vocês acham? Que eu coloco isso agora no início ou vocês acham melhor mais no final? O que vocês acham que seja mais produtivo e que seria melhor para a gente? Podem opinar. Deixa eu ver. Pode ser usando aquele aparelho novo que você mostrou. Isso, o que vocês acham? Agora ou depois? Pode ser agora. Tem pouca gente demais, só 7. Melhor esperar um pouquinho. Senão ninguém vai ver. Porque isso que por isso que eu estou perguntando, porque eu queria recapitular para a gente dar continuidade à parte teórica. Mas como o pessoal está entrando agora, eu até estou perguntando em função disso, Mariana. Eu também acho. Tá joia, Mariana? Tudo jóia? Tá jóia? sumida? Tudo bem com você? Tudo bem. Que bom, graças a Deus. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar com a parte teórica aqui e deixar, então, para depois, porque aí a gente arrebanha o pessoal, né? Porque aí eles vão entrando e as pessoas aproveitam mais, tá bom? Isso. Então tá bom. Gente aí, senão fica todo mundo forte. O pessoal ainda tá entrando, que eu vou acompanhando aqui. Então, a partir do momento que o pessoal vai entrando, aí depois é bom que eu mostro, todo mundo tem um aproveitamento, todo mundo acompanha mais, tá bom? Então deixa eu iniciar aqui. Gente, está dando, né, continuidade. Deixa eu colocar. Espera, deixa eu pegar o meu pointer aqui bonitinho. Então, olhem só. Nós vamos dar continuidade à nossa unidade 3, né? Como vocês se recordam, nós estamos tratando sobre o sistema muscular. Semana passada, eu coloquei para vocês, nós iniciamos apresentando a estrutura muscular, apontando algumas musculaturas, né, que são importantes. Hoje nós vamos reforçar tudo isso, mas nós vamos dar continuidade a partir do momento que nós vamos trabalhar agora com o aspecto celular, tá? Algumas características que sejam importantes e na verdade, nós trabalhamos muito com musculatura, não só no contexto da musculatura esquelética, né, que é o nosso grande foco aqui na nossa disciplina, já que nós realmente estamos tratando do contexto do sistema locomotor, mas, por exemplo, quando a gente fala sobre coração é um músculo cardíaco, né? É um tecido muscular. Na hora que nós estudamos sistema digestório, eu citei muito para vocês tecido muscular liso. Então, é importante a gente chamar a atenção que na hora que eu falo sobre esse sistema muscular, embora o nosso foco aqui seja o esquelético, de forma alguma ele é exclusivo, né? Então, eu vou apresentar a vocês aqui hoje o quanto, né, que esses tecidos musculares, sejam eles o esquelético, o cardíaco ou o liso, o que os faz serem diferentes, tá bom? Então, eu vou dar início aqui agora. Eu chamo a atenção de vocês mais uma vez, que qualquer dúvida, qualquer questão em relação a que vocês venham ter,
podem perguntar, possam... Agora estou feliz, o pessoal está entrando. Ah, que coisa boa. Então, podem ficar à vontade, tá bom? Para poder perguntar, para poder participar. Como eu falei com vocês, isso é importante e é bom que a gente tenha, né, no nosso dia a dia, nas nossas noites, a participação de vocês e que a gente possa ir acompanhando, né, as dúvidas e não deixando acumular nada, tá combinado? Então, vamos. Olhem só. Tecido muscular, né? É importante que a gente relembre. Semana passada eu comentei com vocês, eu chamei a atenção de que as células musculares são células longas, né? E isso faz, inclusive, que a gente denomine células musculares ou fibras musculares que corresponde à mesma coisa, né? Então, na hora que eu uso esse contexto, eu, na verdade, estou chamando a atenção para uma questão de que essas células, elas têm essa particularidade. Elas são células alongadas, muito mais do que células de outros ambientes, né, da nossa estrutura corporal. Uma coisa, eu até brinquei semana passada, lembra que eu chamei a atenção que o nosso tecido muscular, particularmente o esquelético, ele é cheio de estriações, que significa áreas claras e áreas escuras. Eu lembro, se não me engano, acho que foi o Matheus que brincou comigo, né? Porque eu falei que lembrava a camisa de um time, né? Que era claro, escuro. Então, olha, eu não sei se vocês se recordam disso, mas a hora que a gente tem uma imagem dessa, olhem só. Percebam vocês aqui que, embora seja delicado, porque a imagem histológica, ela é delicada, mas reparem que existem umas linhas aqui, né? Existem essas que nós denominamos de estriações, umas pequenas areazinhas mais roxinhas e outras áreas mais claras, que é muito característico, tá bom? E eu vou mostrar a vocês o porquê disso e como que isso é importante dentro do contexto aqui funcional do tecido muscular, tá bom? Bem, olha só, eu já falei com vocês que o nosso tecido muscular, ele é constituído por 3 tipos musculares, né? Tecido muscular liso, que eu vou apresentar aqui agora. Existe o tecido muscular estriado esquelético e existe também o tecido muscular estriado cardíaco, tá bom? Então, olhem só. O que faz ser um tecido muscular liso? É justamente o fato destas células musculares não apresentarem aquelas estriações que eu mencionei aqui para vocês, tá? Na hora que a gente observa um tecido muscular liso, dentro do ambiente citoplasmático da célula, eu não vejo nenhuma estriação. Então, eu tenho um contorno, né? Um ambiente interno mais homogêneo. Ai, que coisa boa, a minha turma só está entrando, que ótimo. Bem, uma outra característica também importante é que o tecido muscular liso, ele tem esse aspecto, eu vou até pegar aqui, ó, que aí eu consigo chamar a atenção de vocês. Eles apresentam esse aspecto clássico da musculatura, que é esse aspecto fusiforme, ou seja, as células são mais finas nas extremidades e mais largas na região central, né? Bem, esse tecido muscular, como eu falei com vocês, ele está presente em vários órgãos internos. Está presente no trato digestório, está presente na nossa bexiga, está presente no útero, né? Então, são áreas em que a gente percebe que o processo, o movimento que ocorre nessas células musculares é um ambiente de controle involuntário, né? Ou seja, não é susceptível a controle voluntário. Olha, na hora que, porventura, eu tenho os movimentos peristálticos, né, que são aqueles movimentos do trato digestório, nós não temos controle sobre eles, né? Na hora ali do parto, das contrações do útero, tenho controle sobre aquela contração uterina. Então, isso é clássico desse tecido muscular.
que é um tecido muscular de controle involuntário, tá bom? E os movimentos também são característicos de serem movimentos lentos, tá certo? Já um tecido muscular estriado, tem estrias, né? É esse aspecto que vocês estão vendo aqui, ó. Reparem que eu consigo perceber que na célula muscular, ela é cheia de áreas, quer sejam áreas mais claras, áreas mais escuras, mas o fato é que a gente consegue perceber que internamente ela apresenta essas estruturas que nós denominamos de estriações, né? Então, isso daqui é por isso que ele é um tecido muscular estriado, tá? E agora, o que faz ele, o que eu vou diferir, por exemplo, um tecido muscular estriado esquelético de um tecido muscular estriado cardíaco, por exemplo? Bem, para vocês terem uma ideia, a célula muscular estriada esquelética, ela apresenta vários núcleos. Então, ela possa ter núcleos múltiplos, tá? E outra coisa, esses núcleos normalmente são observados na periferia da célula. Tem uma imagem que fica mais fácil eu mostrar a vocês o que isso significa, tá bom? Bem, nosso tecido muscular estriado esquelético é essa musculatura sua aí, que se vocês colocarem a mão sobre o braço de vocês, apalparem, né? Vocês vão sentir que aí tem uma parte muscular, aqui, colocando a mão sobre a coxa, né? Toda essa parte muscular é um tecido muscular estriado esquelético, tá? Bem, graças a Deus, já que nós somos indivíduos saudáveis, com todo o aspecto, inclusive de sistema nervoso funcional, os movimentos da musculatura estriada esquelética, elas obedecem um controle voluntário, né? Ou seja, eu estou sentada porque nesse momento para mim é mais confortável. Se porventura vocês aí quiserem levantar e sair com um celular na mão acompanhando a live, vocês fazem isso. Por quê? Porque a musculatura esquelética de vocês permite um controle voluntário, né? Inclusive com possibilidade de movimentos rápidos. Por quê? O movimento desse tecido muscular, ele é um movimento de contrações rápidas. Tá? O que eu chamo a atenção de vocês é que quando a gente consegue fazer essa comparação, obviamente fica mais fácil a gente enxergar algumas características que sejam teóricas, mas que ao mesmo tempo faz parte, né, desse contexto nosso do dia a dia. Por fim, o terceiro tipo de tecido muscular, que é o tecido muscular estriado, ou seja, ele também apresenta as estriações internas, mas ele é considerado cardíaco. Ele é observado única e exclusivamente no nosso coração, tá? Aí você pode falar, Luciene, o anterior, que é o estriado esquelético, ele também possui estriações. O que vai fazer, né, de diferente do cardíaco em relação ao esquelético? Bem, além da característica dele ser um movimento involuntário, né? Porque o nosso coração, ele vai trabalhar, ele vai fazer a contração e o relaxamento independente da nossa vontade. Quem dera, né? Se o nosso coração trabalhasse única e exclusivamente diante da nossa vontade. O nosso coração não ia parar nunca, e nem de quem a gente ama, né? Por quê? Porque a gente quer que ele sempre esteja trabalhando. Mas, infelizmente, o músculo estriado cardíaco, ele é também de controle involuntário. Então, independe da minha vontade, né? Ele vai trabalhar seguindo uma série de situações, que são situações corporais, orgânicas, das quais são elas que vão fazer com que haja, né, de fato, um bom funcionamento cardíaco. Em relação aos movimentos,
Nós vimos que o tecido muscular liso, o movimento é lento, vimos que o esquelético, o movimento é rápido, mas o movimento cardíaco é o que a gente denomina de rítmico. Por quê? Olhem só, se a gente pegar, né, um esteto e ouvir o bater do coração, nós vamos perceber que ele apresenta uma ritmicidade, né? Ou seja, ele apresenta uma certa cadência. Quando ele está arrítmico, quando ele foge desse padrão, na verdade é porque às vezes possa vir a ter alguma alteração no funcionamento dele, tá bom? Uma outra característica que é a presença de algo também que é exclusivamente ao tecido muscular estriado cardíaco, que é a presença que nós vamos verificar disso daqui, ó, dos discos intercalares. Daqui a pouco tem um desenho esquemático muito interessante, que é do Junqueira, que eu vou mostrar a vocês o que sejam esses discos intercalares, tá bom? Olha só nesse desenho, reparem a vocês, nós temos aqui a representação dos 3 tecidos musculares que eu acabei de citar para vocês. Tecido muscular liso, que tem esse contorno fusiforme, que eu chamei a atenção anteriormente. Reparem vocês que o núcleo dele, né? Olha, aqui eu tenho núcleo, aqui eu tenho outro. O núcleo é central. Tá bom? O tecido muscular estriado, tanto esquelético como cardíaco, reparem aqui na representação. Essas estriações diárias, né? Mais escuras, mais claras, mais escuras, mais claras, e assim sucessivamente, tanto aqui em cima como aqui nessa musculatura cardíaca, é o que faz com que eles sejam tecidos musculares estriados, tá bom? Mas tem uma característica. Primeiro, o esquelético nós vimos que além dele poder possuir mais de um núcleo, o núcleo é observado na periferia. E aí, eu acho muito mais fácil da gente perceber o núcleo periférico nesse tipo de corte aqui. O que eles fizeram? Né? Eles fizeram um corte, é como, por exemplo, eu estou segurando, deixa eu fazer aqui, ó, só um minutinho. Cadê? Aqui. Olha só, eu estou segurando, vocês estão vendo vocês estão me vendo? Estão? Sim? Estão? Tá ótimo. Sim. Olha, ó, obrigada. Olha só, eu estou segurando uma caneta, né? Então, se eu pegar essa caneta e observá-la, reparem que ela é longitudinal, ou seja, ela é comprida, não é? Concordam comigo? Sim, ou seja, eu estou comparando uma caneta, por exemplo, a uma célula muscular, porque uma célula muscular, ela é longa. Mas, se eu fizer um corte aqui, um corte a essa caneta, dá para vocês perceberem que se eu fizer um corte transversal, vocês podem observar essa caneta no formato circular? Olhem só, imagine se vocês observassem ela aqui agora só assim. Dá para vocês verem? É porque eu não estou com noção aqui do que eu estou mostrando. Dá para vocês acompanharem? Sim. Para mim não tá nem aparecendo. Hã? Para mim não tá nem, você não tá aparecendo não. Mas a caneta você tá vendo a caneta? Não. Deixa eu ver aqui. Eu vejo só o slide também. Só o slide. Deixa eu ver aqui. É porque... Apareceu, mas saiu de novo. Agora sim, apareceu. Dá um clique. Apareceu? Gente, aonde que eu dou clique? Não, peraí. Quando ela aparece, pessoal, de vez em quando ela some, aí é só você clicar na tela, ou do seu celular, ou do seu computador, que aí a professora volta a aparecer de novo. Deixa eu ver aqui se eu tenho como... Só uma coisa. Eu acho que é... Deixa eu ver aqui. Agora sim. Espera. Agora sim? Você tá aparecendo. Ok? Eu estou aparecendo. É porque eu quero me ver, porque aí eu me vendo, eu consigo fazer aqui.
eu consigo ter uma noção do que vocês podem ver ou não. Olhem, vocês estão vendo agora? Eu continuo Sim. não vendo. Sim. Sim, eu tô vendo. Sim? Então, eu acho que é mais uma questão de posição aí, de quem não está me vendo. Deixa eu ver, porque se a maioria está vendo, olha, ó, eu vou ver que aqui, assim, ela estava comprida, ok? Aí eu estou chamando a atenção que eu vou fazer um corte dela aqui, ó, tá? E aí você vai ver ela a circular. Ok? Deu para acompanhar? A maioria, pelo menos? Sim? Ok. Sim, Tá bom. Então tá. Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar. Vou fazer só um desenhozinho aqui, ó, para quem não conseguiu me acompanhar, para ter uma noção do que eu estou querendo dizer para vocês, tá bom? Olhem só. Eu tenho aqui uma caneta, imagina. Na verdade, é uma fibra muscular, comprida. Imaginem que eu faço um corte dela aqui, ó. Aqui, ó. Corto. Então, se a gente observar essa estrutura aqui, ó, essa estrutura muscular, e eu fizer um corte dela nessa região, o que que nós vamos ver? Nós podemos verificar, olha, ela em termos circular, tá? Que é o que o autor está mostrando a gente aqui. Ao invés dele ser assim, ó, retilíneo, longo, nós estamos vendo uma fibra muscular, ao invés dela ser assim, ela vai ser observado o quê? Circular, que é o que vocês observam aqui, ó, nesse tipo de corte. E aí, o que o autor está nos mostrando? Que o núcleo da célula, ele é periférico, tá? O que significa periférico? Ele é localizado ao lado, né? Reparem, ao invés de ele ser central, igual nós observamos nessa imagem, ele é... Opa, deixa eu colocar aqui, ativar o mudo. Aqui, isso. Aqui, tá? Podem falar a hora que precisar, fica à vontade, mas é só que aí os barulhos, né? Aí do ambiente externo de vocês não atrapalha. Então, olhem só. Então, isso que significa núcleo periférico, né? Que é um núcleo no ladinho, é um núcleo, na verdade, na lateral, tá? Que é uma característica de ser observado no tecido muscular estriado esquelético. Você vai falar assim, isso na prática é importante? Isso na prática resolve? Sim, isso na prática a gente consegue verificar em termos de imagens, de cortes histológicos, em próprios livros que vocês vão estudar, vocês vão ter a oportunidade de verificar, às vezes, essa característica. E eu quero que vocês entendam na hora que o autor, né, estiver apresentando isso para vocês. Bem, aqui no tecido muscular cardíaco, além de apresentar as estriações, como nós verificamos, né, anteriormente, nós também podemos observar, reparem que existem aqui, ó, essas linhazinhas aqui, ó. Vocês estão enxergando essas linhazinhas? Eu circulei uma, aqui tem uma outra, olha. Estão verificando isso? sim. Ótimo. Isso daqui é aquilo que eu falei com vocês aqui no passado, olha, os discos intercalares. Isso daqui, senhores, é uma característica exclusiva do tecido muscular cardíaco. Eu gosto de fazer uma comparação. Olhem só, vocês imaginem, nós vamos agora viajar, vamos agora nos imaginar. Imagina que a gente está numa fase diferente dessa das nossas vidas. Nós estamos num grande gramado, tá? Nós estamos fazendo um piquenique. E de repente a gente vai querer fazer uma roda. A gente está distribuído em círculos, tá? Bem, se a gente parar e imaginar a gente fazendo uma situação dessa, vocês concordam comigo que, por exemplo, eu posso, para fazer essa roda, nós podemos nos dar as mãos, que é um elo de ligação, concordam comigo?
na hora que nós nos damos as mãos, né? Nós estamos tendo contato uns com os outros. Mas vamos imaginar que essa roda, ela precisa ser mais unida, ela precisa estar mais junta. Se ao invés da gente simplesmente nos dar as mãos, se nós, na verdade, ao invés de dar as mãos, a gente entrelaça os braços. Dá para vocês perceberem que se nós entrelaçássemos os nossos braços, nós estaríamos ainda um pouco mais unidos do que simplesmente nos dar as mãos? Vocês concordam? Dá para vocês imaginarem isso que eu estou falando com vocês? Sim ou não? Gente? Tá, sim. Sim. Sim? Ótimo! Então tá. É porque imaginem que a gente está dançando festa junina. Que aí a gente está ali, né? Com braços entrelaçados. Aí vocês vão falar, gente do céu, a Luciana é louca? Por que ela está falando disso? Né? Por quê, gente? Porque a partir do momento que existem esses discos intercalares, na verdade, o que eles estão fazendo é que uma célula esteja muito mais unida uma à outra. É que esse elo de ligação, deixa eu ver aqui, a Mariana está me mandando uma mensagem, deixa eu ver aqui em relação à entrada de alguns alunos. Deixa eu ver aqui, Mariana. Eu estou vendo que o celular está aqui do meu lado. Deixa eu ver aqui com você, Mariana. O pessoal está com dificuldade hoje de assistir a aula, está dando erro ao entrar. Deixa eu ver, porque estão todos, só um minutinho, tá, gente? Eu vou só verificar aqui, porque todo mundo está liberado para entrar. Não precisa de autorização e nem nada, não. Eu só vou olhar aqui, ó, estou intercedendo, tá? O professor. Pode falar, Pedro. Oi. O meu tinha dado um erro aqui agora, aí eu saí do aplicativo, reiniciei meu telefone, entrei no link de novo, não deu, entrei de novo e consegui entrar. Então, fui tentando e consegui entrar. Entendi. Uma instabilidade do sistema, né? Ô, Mariana, que eu acho que a Mariana tá aqui, né? Tá. Mariana, eu sempre fico na dúvida que tem mais de uma Mariana. Outra Mariana. É a outra? Então tá. Então, deixa eu mandar um áudio aqui para Mariana, gente. Só um minutinho, desculpa. Só para ela não ficar. Ei, Mariana, boa noite. Tá joia? Deixa eu te falar. Aqui para mim, todos vocês estão liberados a entrar. Não tem nada, eu não tenho, inclusive, nenhum aqui aluno pendente. É uma questão, até o Pedro me deu retorno. Parece que hoje está mais instável realmente essa questão de internet para poder entrar. Por favor, tentem entrar, insistem. Realmente, às vezes a gente tenta e não consegue, mas aqui são todos liberados. Eu não tenho nada aqui no computador, aqui no sistema, que eu possa liberá-los que interfira, tá bom? Por favor, peçam para eles tentar novamente, como o Pedro falou, que realmente é uma questão do sistema hoje. Tá certo? E falam para o pessoal entrar que estou com saudade de todos. Estamos aguardando todos vocês. Beijo, Mariana. Obrigada, viu? É porque tem duas Marianas na sala, né? Aí eu fico na dúvida qual que é a representante. Você é a Mariana Souza. Isso. Tá. Então tá bom. Eu até pensei que se eu estivesse falando aqui, ela estaria me ouvindo. Vai ver que ela também está com dificuldade. Bem, então porque eu precisava, viu, gente? Desculpa, mas como eu vi que era uma questão de acesso, se eu pudesse fazer alguma coisa aqui, eu ia fazer para poder ajudá-los. Ok? Então vamos retornar aqui, tá certo? Então, eu estava apresentando a vocês, falando desta característica em relação aos discos intercalares, que faz com que uma célula muscular cardíaca esteja mais unida uma à outra, tá?
E essa característica, ela vai ser trabalhada com vocês na disciplina da morfo do sistema circulatório, né? Onde o professor vai mostrar para vocês como que ocorre de uma maneira mais específica e detalhada a contração do músculo cardíaco, tá bom? Mas aí, na hora que ele apresentar e falar isso com vocês, aí que vocês se recordem. Ah, bem que a Luciene falou, tá? Porque é uma característica importante. Bem, então vamos. Aqui apresento a vocês, por quê? Quando a gente estuda, deixa eu voltar aqui o apontador. Quando a gente estuda lá na CNC, né? Quando eu apresento a vocês uma célula, né? Uma célula, um padrão celular clássico, onde a gente tem a membrana plasmática, onde nós temos retículo endoplasmático liso, onde nós temos mitocôndrias, enfim. Aí a gente tem toda aquela nomenclatura, né? Membranosa e, ao mesmo tempo, também das organelas citoplasmáticas, né? Bem, por que eu estou falando disso? Porque dentro das células musculares, eles utilizam uma terminologia da qual vocês vão observar isso nos livros texto, tá? Eles adaptam, por exemplo, a membrana plasmática da célula muscular é reconhecida como sarcolema. O retículo endoplasmático liso é reconhecido como retículo sarcoplasmático. O citoplasma nós mencionamos como sarcoplasma e a mitocôndria como sarcossoma, tá? Na verdade, eu coloco isso para vocês, porque se aqui eu não apresentar, vocês na hora de poder pegar um livro, ler, né, e acompanhar, vocês possam vir a ter dificuldade em função dessa nomenclatura, né? Então, é importante que a gente apresente, porque é uma nomenclatura utilizada, né, por eles em relação a esse contexto, a esta adaptação, tá? Bem, e o qual é usual, às vezes até mesmo se vocês pegarem um artigo científico, utilizar essa nomenclatura, tá certo? Essa imagem, eu acho ela uma imagem histológica muito bonita, né? Da qual eu chamo a atenção, porque aqui nós temos aquele sentido do que eu fiz na hora que eu tentei mostrar para vocês, por exemplo, uma caneta, né? Na hora que ela tá, quando a gente observa a caneta de comprido. É igual aqui, estou observando uma célula muscular de comprido, olhem, ela está vista longitudinal, porque ela está no seu comprimento, né? Aqui, ó, se vocês observarem essas estruturas aqui, elas foram cortadas. Eu pego esse tecido, faço um corte e observo esse corte de frente. Então, eu tenho aqui uma imagem mais circular do tecido, né? Que, inclusive, eu consigo verificar um núcleo periférico, que é um núcleo nas laterais, tá bom? Que é o que a gente tinha verificado anteriormente. Esse tecido é um tecido muscular estriado, esquelético, apresentam as estriações, apresenta o núcleo periférico e tem uma outra característica, né? É importante, esse daqui é um corte, por exemplo, de um tecido muscular presente na nossa língua. Eu sempre brinco com vocês, até lá no trato digestório, não foi? Assim, gente, todo trato digestório é tecido muscular liso. E tecido muscular liso não é susceptível a controle voluntário. Mas a língua de vocês é tecido muscular estriado esquelético. E ela é susceptível a controle voluntário. Isso significa que se vocês quiserem parar de conversar, vocês conseguem, né? Eu sempre falo, até brinco disso, porque tem hora que é complicado. Aqui na live, eu tenho que implorar para vocês participarem, né? Mas lá na sala, meu Deus do céu, né? Todo mundo perto, todo mundo junto e misturado, tem hora que é uma confusão danada. Haja, mas é importante lembrar, vocês têm controle, né? Se vocês quiserem ficar calados, se vocês perceberem que aquele momento é de um momento de ficar calado, vocês conseguem, porque é uma musculatura susceptível a controle voluntário, tá
tá bom? É importante, às vezes, a gente fazer essas associações, porque isso nos ajuda a guardar, né? Características teóricas. Semana passada eu apresentei isso a vocês, isso aqui é apenas para recordação, né? Onde eu chamei a atenção da presença do tecido conjuntivo, revestindo as estruturas musculares. Quando ele reveste cada célula muscular, é o que a gente denomina de epimísio, né? Endomísio, porque ele é mais interno. Quando a gente fala denominando os feixes, né, formando aqui esses conjuntos, que é o perimísio, e externamente, que é o epimísio. Na verdade, a gente já viu isso anteriormente, eu só estou recordando a vocês. Por quê? Porque esse envoltório de tecido conjuntivo que reveste as nossas células musculares, ele, na verdade, ele dá um conjunto. Eu vou pedir para vocês imaginarem comigo uma outra situação. Imagine que agora, na bancada de vocês, né, na mesa de vocês, nós tenhamos, por exemplo, uma caixa de 36 lápis de cor espalhados pela bancada. Tudo espalhado. Cada lápis de cor desse, imaginem, está representando uma célula muscular. Dá para vocês perceberem que se a gente juntar, né? Que se a gente ficar juntando esses lápis e a gente passar uma gominha ao entorno deles, nós não estaríamos organizando esses lápis? Ao invés de eles ficarem soltos e dispersos, por exemplo, numa bancada, eles estariam agora unidos. Por quê? Porque eu juntei esses lápis e passei uma gominha do lado de fora. Então, essa gominha, ela promove com que aquele conjunto forme um grupo, né? E, consequentemente, eu tenho uma organização. Bem, por que eu falo disso? Porque esse tecido conjuntivo, ele, de uma maneira comparativa, ele faz o papel dessa gominha. Por quê? Porque ele une as células musculares, ele promove uma organização e ele promove um conjunto. E isso é importante porque vocês imaginem, mexam aí o braço de vocês, façam uma contração muscular, né? Com a estrutura do membro superior de vocês. Bem, na hora que nós fazemos os nossos movimentos, na hora que eu tenho um movimento muscular, na verdade eu preciso de que haja um movimento contínuo das nossas células musculares. Que toda essa informação de movimento venha a todas as células que formam o meu músculo. Então, é por isso que essa estrutura de tecido conjuntivo que reveste as células musculares, elas são importantes. E é isso, né? Eu nem vou me estender muito, porque a gente viu isso semana passada e eu estou realmente recordando vocês aqui, mas é que eu quero dar a vocês, né, justamente essa sensação de conjunto, de organização. Ao invés de eu ter células musculares soltas, eu tenho células musculares que estão agrupadas, né? Isso facilita tudo que a gente tiver que fazer. Imagina, se a gente tiver que trabalhar com algo, quanto mais organizado tiver, tudo separadinho, tudo dentro, né? Por exemplo, dentro de caixas, tudo dentro de um suporte, isso facilita. Então, aqui também é a mesma coisa. As células musculares precisam de estar juntas para dar essa situação, né? Para dar esse manejo de organização, tá bom? Aqui eu chamei a atenção de você semana passada da fáscia, né? Que é aquele tecido conjuntivo que reveste, na verdade, toda a minha área muscular. Dá, de fato, né? Formando uma bainha sobre essas células musculares. Isso, mais uma vez, igual nós vimos, essa aqui, para vocês terem uma ideia, é uma imagem tridimensional, né? É uma imagem tridimensional mostrando tanto que a fáscia, que é esse tecido conjuntivo, ajuda a integrar
conectando o tecido, né? O nosso tegumento, né? Com as estruturas internas. Então, isso é muito importante. Isso forma uma unidade. O corpo humano, gente, nós somos internamente estruturas que estão organizadas, estruturas que, na verdade, vão apresentar conexão umas com as outras, tá bom? Olha aqui que bonito nessa imagem. Mais uma vez, e isso também ajuda vocês a recordar, né? O que a gente viu semana passada, a estrutura óssea, essa região de fáscia, né? E depois ela se estende pelo tendão e ele prendendo a estrutura muscular à estrutura óssea, tá? Olha que bonito que tá essa imagem, como a partir do momento que aqui o autor, né? Ele tá pensando uma única célula muscular, lembrando a vocês que célula muscular ou fibra muscular é a mesma coisa, né? Mas olhem, aqui eu tenho uma única célula muscular, mas aqui eu tenho um feixe, porque conjunto de células musculares formam um feixe, e conjunto de feixes formam um músculo, né? Eu acho o tecido muscular muito bonito. Olha aqui mais uma vez, né? E aqui, chamando a atenção de vocês, que é esse tecido muscular que se estende, né? Dando essa unidade à estrutura, ao conjunto como um todo, é onde a gente vai perceber que na hora que vem a informação, através de terminações nervosas, né? Para que, por exemplo, para que essa estrutura muscular tenha uma contração, então ela promove essa mensagem, ela se dissipa pelo tecido muscular como um todo, tá? Olhem só, olha que bonito. Isso daqui, ó, é um desenho esquemático, mas o que o autor está nos mostrando aqui? Isso daqui, gente, é um neurônio motor, né? Isso aqui é uma terminação nervosa. E a terminação nervosa, ela vai chegar de uma maneira específica a cada fibra muscular. Então, por exemplo, agora vocês estão aí, né? E de repente vocês podem levantar o braço. Graças a Deus, todos nós podemos, né, responder a esse comando. Por que nós podemos responder a esse comando? Porque nós temos um tecido muscular saudável e nós temos nosso sistema nervoso atuante também saudável. Então, na hora que eu penso, na hora que você escuta esse comando, levantar o braço, graças a Deus, você tem a condição morfológica e anatômica de realizar essa ação. E ela só é possível porque vão chegar terminações nervosas a cada estrutura celular, trazendo essa informação. E aí você possa levantar o braço, né? Realizar uma contração muscular. Isso daqui, ó, vou até circular para ficar mais fácil de vocês entenderem. Isso daqui, ó, é o que a gente chama de placa motora. Olha que bonito, né? É uma integração, isso vocês vão estudar mais lá na frente, na morfo do sistema nervoso cardiorrespiratório. Então, vocês estão tendo aqui, ó, placas motoras que estão chegando em cada fibra muscular. Bem, embora não seja aqui para nós, a nossa disciplina nesse momento, nós não vamos, né, estudar a contratura nesse sentido, sob a ação do sistema nervoso, vocês vão entender isso a partir da outra morfofuncional, mas é importante a gente destacar e perceber a chegada dessas fibras, dessas células nervosas, né? Olhem aqui, isso daqui é uma imagem. Oi, diga, Pedro. Opa. Pode falar. Te interrompi, mas essa placa motora, né, esse neurônio motor aí que você está falando, isso é tipo assim, ele faz o trabalho dele e avisa essas células para que elas possam exercer seu trabalho? Exatamente. Elas trazem, eu estou falando aqui de uma maneira
simplificada, né, Pedro? Porque, na verdade, o sistema nervoso, vocês vão estudar desde, na verdade, que informação é essa? Que mensagem é essa, né? Bem, mas o que acontece? Imaginem aqui o indivíduo, né? O cérebro dele, ele tá pensando, e aí essa informação do sistema nervoso, ela virá através, a gente tem a medula espinal, né? A medula espinal tem ali a presença dos nervos que se dissipam pelo nosso corpo, e aí um desses nervos vem e irradiam e chegam até as nossas fibras musculares. Então, essa informação, ela virá e ela vai ser dissipada para cada célulazinha nervosa que ela, na verdade, tem um controle, tem a ação sobre elas. E aqui vai estimular movimentos. Essa parte do movimento da célula muscular, eu vou estudar com vocês daqui a pouco, tá? Eu só estou chamando a atenção, por quê? Para vocês perceberem a importância da associação do sistema nervoso às nossas células musculares. Por quê? Porque, como nós vimos, o tecido muscular estriado esquelético, ele é susceptível a controle voluntário. Então, eu levanto porque eu quero, eu vou andar porque eu quero, eu vou correr porque, de repente, eu vejo uma necessidade, porque eu vou correr evitando uma situação de perigo. Então, tudo isso vai acontecer em função desse comando, onde eu tenho um sistema nervoso que está atuante, que consegue me falar da minha vontade ou da minha necessidade, e isso acaba sendo disperso, né, pelo nosso corpo como um todo, tá? Na verdade, isso vocês vão estudar em detalhes. O que eu estou só chamando a atenção aqui é porque para mim é muito cômodo, né? Eu simplesmente falo, gente, placa motora é essa região, é associação ao sistema nervoso e pronto. Mas vocês vão estudar com isso, com calma, com detalhe mais adiante, tá? Na disciplina da morfo do sistema nervoso, e é muito gostoso. Na verdade, vocês vão verificar como que as coisas são complementares, né? Como que o corpo humano ele é muito complexo e, ao mesmo tempo, tão eficiente. E aqui nessa imagem é uma eletromicrografia, ou seja, isso aqui é uma foto, tá? De varredura. Diga, podem falar. Oi, Giovan, boa noite, tudo bem? Tudo bom. É só uma dúvida, é que eu vi que o neurônio, assim como a placa motora, elas estão em volta do feixe de células. Eu queria saber se assim que a mensagem enviada do cérebro para fazer o movimento, quando chega nessas primeiras células aí, ela também vai viajar pelos feixes de músculo central também, que está envolvido no feixe completo? Sim, é distribuído pelo feixe no conjunto, Giovan. Inclusive, é justamente por isso da importância de que, olha só, da importância de que todas as células musculares, na verdade, elas estão em conjunto. Eu vou dar um exemplo grosseiro, mas só para exemplificar. Vamos imaginar, então, aquela situação hipotética que eu pedi para vocês pensarem. Nós estamos todos juntos num gramado e estamos firmemente colados um ao outro, colado no sentido, um dando o braço fortemente ao outro. E aí a gente está num círculo. Se um cai, se um por algum motivo cair, concorda comigo que se nós, né, realmente estivermos um ligado ao outro, o fato de um indivíduo cair ao chão, ele faz com que todos os outros venham se desequilibrar e cair também. A não ser que você fale assim, não, eu vou soltar o meu colega aqui porque eu não vou cair, não. Mas aí é falta de solidariedade. Aí é uma situação que você parou, pensou isso, e você não quer cair. Mas se nós estivéssemos, de fato, colados um ao outro, unidos um ao outro, e que nós não pudéssemos, né,
abandonar o barco e sair correndo, se um cai, isso faz com que os outros também venham se desequilibrar. Por que eu falei disso? Porque quando chega a mensagem para estímulo de uma contratura muscular, toda a estrutura muscular vai receber, vai ser propagada essa informação. Então, esse estímulo, ele não vai ficar só no ponto, não. Ele vai se propagar para a estrutura muscular como um todo, para que haja, de fato, essa situação de movimento, tá? E é justamente por isso, Geovan, pela sua pergunta, da importância de fazer, né? Com que haja uma unidade, com que haja aquele envoltório, com que eu, na verdade, tenha aqui presenças de células musculares que estejam, na verdade, unidas. Porque o que faz o nosso movimento, o que faz a gente poder andar, o que faz a gente poder sentar, o que faz a gente poder movimentar, não é uma célulazinha muscular só, é o conjunto, é essa integração, tá bom? Então, a partir do momento, voltando à sua pergunta, que essa informação do sistema nervoso chega, ela vai se propagando e fazendo com que haja, né, como resposta, uma resposta conjunta, tá? É muito bonito. E eu chamo a atenção de vocês, né, que é sempre importante a gente detectar e chamar a atenção em relação a isso. Por exemplo, inclusive você, exemplo da físio, nós sabemos muito que às vezes chegam como pacientes para vocês trabalharem, tentarem restauro, né, fazerem a recuperação, por exemplo, de indivíduos que possam ter tido algum tipo de lesão do sistema nervoso que tenha comprometido, né, os movimentos. Então, aí entra muito aí vocês para poder estimular, para poder trabalhar, né? Numa equipe multiprofissional, mas que possam melhorar a performance, por exemplo, desse paciente a médio e longo prazo, né? Ok? Ok, Giovan? Tá certo, obrigado, entendi bem. Tá? Ok, então disponha. Eu gosto e destaco a vocês. Não fiquem com dúvida, perguntem, participem, tá? Porque isso que é gostoso, na verdade, tá bom? Então é bom que para vocês sentirem a matéria, tá bom? Eu não quero só eu falar aqui, não. Eu quero que vocês entendam também, que isso que é o mais importante. Olha essa foto, gente. Isso daqui é uma foto, isso daqui é real. Logicamente que um aumento, né, muito grande, mas olha que bonito. O que vocês estão vendo aqui, ó, são células nervosas chegando, e essa areazinha é o que a gente denomina de placa motora. Olhem, reparem vocês que cada célula muscular, e olhem como que a célula muscular, aquele conceito que eu dei com vocês desde o início, né? Célula muscular é uma célula alongada. Olha que bonito que é isso. Olha como é bonito a gente perceber, né? Essa integração, chegando nessas terminações nervosas, associando as fibras musculares. É disso que a gente precisa, gente. É isso. E eu falo particularmente a vocês. Vocês sabem, eu sou bióloga e eu acompanho muito, né? As minhas colegas professoras da físio, e tem hora que elas mandam para a gente vídeos de pacientes, né? Que elas estão ali trabalhando, que estão recuperando. Gente, vocês podem ter certeza, vocês vão ter grandes alegrias na profissão de vocês, porque vocês conseguem fazer uma integração muito grande. Às vezes uma mudança enorme na vida das pessoas, né, dos pacientes, porque vocês, com o trabalho de vocês conseguem, logicamente, dentro, né, dos limites básicos, porque é sempre de acordo com o que aconteceu com cada paciente, mas como que vocês conseguem fazer, assim, verdadeiras transformações na vida de pessoas que estavam antes desprovidas de alguns movimentos, e aí você percebe uma criança que começa a andar, um paciente que volta a ter uma marcha
e volta a ter a capacidade de andar. Gente, isso deve ser maravilhoso. Eu vou ser sincera com vocês, eu choro na hora que elas mandam essas coisas, porque é muito bonito, né? E quero ver, né? Diga, quem pode falar? Diga, Pedro. Pedro. Aí, eu te interrompi de novo, foi mal. Não, pode falar, Pedro. Não, se for assim, você não fala, porque eu não paro de falar. Diga, Pedro. É porque você tá falando assim e achei interessante eu entrar com esse assunto, porque uma amiga minha, ela sofreu um acidente, né? E ela machucou um músculo na posterior da coxa. E ela me pediu ajuda porque eu faço muito exercício físico e meu pai é educador físico. Então eu falei assim, pai, vamos ajudar ela. Aí eu fiz uns estudozinhos assim, junto com meu pai, que ele é formado já, e a gente começou a treinar com ela bem simples, bem básico, alguns exercícios. E hoje ela tá super bem com a musculatura da posterior da coxa dela, e ela me abraçou, me sentiu feliz. Eu falei assim, gente, então foi legal ver ela. Para você ver, Pedro, na hora que você, de fato, foi ali um fisioterapeuta, ter passado por tanta coisa, tantas disciplinas específicas, né? O tanto que você não vai poder ajudar e tomar até questões mais complexas, né? E eu percebo a satisfação que é, né? E é engraçado, eu compartilho dessa satisfação, é isso que eu tô falando com vocês, né? É porque realmente é muito bonito. E vocês, por que eu estou falando disso? Porque essa associação, sistema nervoso e tecido muscular, né? Vocês vão trabalhar muito. É lógico que o profissional, por melhor que seja, ele tem a limitação. Existem lesões que são definitivas, né? Isso sem dúvida. Mas é lógico que vocês, como profissionais e podendo fazer sempre o melhor de vocês conseguem sempre trazer, no mínimo, qualidade de vida e melhora para aquele paciente, né? Bem, olhem só aqui mostrando a vocês, como eu falei com vocês, o ambiente interno, né, das células musculares são cheias de estriações. E essas estriações, a gente fala que elas são preenchidas pelo que nós denominamos de miofibrilas, tá? Miofibrila é cada estruturazinha que vai correr longitudinalmente, ou seja, ela vai correr paralelo a essa estrutura muscular. Olhem só, o que é essa estrutura de miofibrila? A estrutura de miofibrila, ela apresenta internamente o que essas estriações nada mais são do que a gente denomina de sarcômeros. Esse ambiente daqui, olhem, agora dá para vocês perceberem melhor. Eu tenho uma área mais clara, uma área mais escura, uma área mais clara, uma área mais escura. Isso daqui, gente, nada mais que essas áreas mais claras ou mais escuras, em função da distribuição de fibras aqui internamente, de estruturas que vão, na verdade, estar distribuídas nesse ambiente interno, tá? São estruturas filamentosas que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, tá? Olhem só nessa imagem, eu acho que agora vai ficando mais nítido para vocês. Aquele ambiente mais escuro, mais claro, mais escuro, mais claro, e assim sucessivamente, né? Bem, essas estruturas de sarcômeros, elas são apresentadas assim. Olhem só, deixa eu pegar aqui uma canetinha preta, tá? Reparem o que nós temos. Uma área mais clara, uma área mais escura, uma área mais clara, uma área mais escura. Como eu falei com vocês, o que significa essas áreas mais escuras? Significam, eu vou aqui rabiscar e depois eu vou tirar para não ficar feio, tá bom? Mas é porque eu quero só que vocês entendam. Aqui, internamente, eu tenho estruturas filamentosas. Por exemplo, essa daqui é uma estrutura fininha. E aqui, ó, uma estrutura grossa. Ó, deixa eu fazer aqui, ó. Uma estrutura fininha e uma estrutura grossa. Bem, o que eu quero? Dá para vocês perceberem que em uma área
quando eu tenho um grande conjunto de estruturas mais grossas, olhem, eu vou fazer assim para vocês perceberem. Isso daqui é um ambiente em que ele acaba que se eu jogar um corante aqui em cima, ele fica mais escuro. Essa área onde eu tenho estruturas fininhas e delicadas, mesmo eu jogando corante, ela vai ficar mais claro. Por quê? Esse ambiente aqui, ele fica carregado, ele fica escuro, ele está cheio, ele está poluído visualmente, tá? Então, isso que acontece. Esses ambientes de sarcômero, eles correspondem a áreas de distribuição dos filamentos finos e espessos, que eu até, acho que foi na CMC, na hora que eu apresentei vocês, que existem estruturas filamentosas, e aí eu até acho que foi Pedro que comentou, na hora que eu falei filamentos finos e filamentos espessos, se não me engano, ele falou assim, é actina e miosina? Eu falei, sim, é isso aí, coisa que a gente vai ver mais adiante. Não foi, Pedro? Eu acho que foi você. Tem hora que a gente, tá vendo? A gente acaba aguardando. Mas justamente por isso, porque eu consigo e eu percebo que, isso daí eu vou usar com eles mais lá na frente, é bom que eu vou poder lembrá-los, tá? Então, isso daqui é a distribuição desses filamentos. Finos, que são actina, espessos, que são miosina. E aí, é por isso que eu tenho aquela área, né? Isso daqui, tá, gente? É no conjunto como um todo. Logicamente, eu não vou conseguir fazer aqui, porque o desenho já não fica bom, né? Vocês imaginem ele comprido. Mas essa distribuição ocorre em toda a estrutura da célula muscular. Olha, isso daqui é uma foto. E é uma foto, inclusive, que eu retirei do livro do Junqueira, que ele vem apresentando e explicando isso para vocês. Olhem só, nessa área mais escura, eu tenho aqui ele fez esse desenho em cima da imagem. Esses filamentos mais espessos, eles estão exclusivamente nessa área mais escura. É por isso que ela acaba se tornando, teoricamente, mais escura aos nossos olhos. Nesse ambiente, eu só tenho filamentos fininhos, por isso que essa é uma área que fica também mais clara ao nosso observar. Então, é isso que faz eu ter áreas escuras e áreas claras, áreas escuras e áreas claras ao longo do tecido muscular estriado, esquelético, tá bom? Como eu falei com vocês, os filamentos finos são denominados de actina e os filamentos espessos são a miosina, os famosos actina e miosina, que fazem parte da contratura muscular, que eu vou apresentar para vocês já já, tá bom? Olhem só, esse daqui é um desenho. O que o autor está representando para a gente? Deixa eu colocar aqui, que eu não quero rabiscar, não. Aqui ele está representando para a gente a membrana plasmática da célula muscular. Aqui ele está mostrando para a gente o seguinte, eu tenho um filamento de actina, tá? Que está aqui, essa estrutura de actina, e tenho o filamento de miosina. E aí, o que acontece? Reparem que existe essa estrutura aqui, mais azulada, que é uma estrutura proteica, e que ela une os filamentos de actina e de miosina. Aí você fala assim, nossa, mas isso é importante? Gente, isso é muito importante. Por quê? Essa proteína aqui, que é a distrofina, a partir do momento e isso é fato, o indivíduo tem diminuição da produção dessa distrofina, isso daqui vai gerar no indivíduo, nesse paciente, problemas motores, inclusive a distrofia muscular, que eu vou apresentar para vocês um pouco mais lá na frente, tá bom? Então, é por isso que é importante a gente entender a participação dessa estrutura proteica unindo dois filamentos, que embora pareça ser só mais um detalhe, mas é um detalhe muito importante. Porque eu sempre falo com você, gente, e é a mais
pura realidade. De uma maneira geral, gente, a gente não valoriza aquilo que ocorre bem, né? A gente não para pensar o tanto que bom. Eu trabalhei muito hoje, eu andei muito, não saí de casa não, mas eu fui para um lado, fui para o outro, fiz uma atividade, fiz outra, enfim, a gente faz tanta coisa e a gente não para pensar o tanto que isso é importante e o tanto que eu consegui fazer isso porque eu estou com tudo saudável, né? A partir do momento que, às vezes, um pequeno detalhe, como a diminuição da produção de uma determinada proteína, como que ela possa interferir, né, na vida e qualidade de vida de um indivíduo. Olhem só, existem, na verdade, não só o filamento de actina e miosina, existem também 2 outros filamentos que são muito importantes na contratura muscular, que são a cleoponina e a cleopomiosina. Só para vocês enxergarem aqui, filamento de actina são essas estruturas circulares, tá? Miosina não está representado aqui nesse desenho. Nós temos a cleoponina, que é essa estrutura aqui, também circular, mas em amarelo. E temos a cleopomiosina, que na verdade, eu sempre falo com meu aluno que ela lembra uma corda. Olhem só, ela não parece uma corda? Então, a cleopomiosina é essa estrutura daqui, ó, tá? Bem, por que disso, né? Porque você vê que a atuação desses 4 filamentos, né, dessas 4 miofibrilas, elas são muito importantes quando a gente estuda a contratura muscular esquelética, tá? Mais adiante eu vou trabalhar isso com vocês e é por isso que eu estou apresentando a presença dessas estruturas aqui nesse momento, tá bom? Existe uma outra coisinha. Olhem só, é como se primeiro eu estivesse apresentando a vocês os representantes de uma cena, tá? Para depois vocês entenderem essa cena, o que vai acontecer. Olhem só, se eu tiver que fazer um desenho de uma célula padrão, olhem só, eu faria um desenho mais ou menos assim, tá? Uma célula com um núcleo e esse daqui é a membrana plasmática dessa célula, ok? Bem, por que eu estou falando disso? Porque a célula muscular, ela tem uma particularidade. O que acontece com ela? Para começar, a célula muscular, ela é longa, né? Ela é comprida. Vou representar o núcleozinho dela aqui, tá ok? Mas o que tem de diferente? A membrana plasmática da maioria das demais células, ela se resume a esse envoltório externo que eu representei aqui. Mas na nossa célula muscular estriada esquelética, ela não vai ser limitada a esse ambiente. Não vai. O que acontece com ela? Ela faz isso daqui, olha. Ela tá aqui, ela penetra para dentro da célula muscular e volta. Ela tá aqui, penetra e volta. E assim, gente, sucessivamente. Aqui de baixo também. Ela tá aqui, penetra e volta. Tá aqui, penetra para dentro da célula e volta. Aí você fala, tá. E o que isso interfere? O que isso, na verdade, é de importante? Bem, é justamente por isso que nós falamos que a membrana plasmática, ou sarcolema da célula muscular, quando ela promove essa projeção para dentro da célula, ela forma o que a gente chama de túbulos T, tá? E isso daqui é importante por quê? Porque é o seguinte, deixa eu ver aqui. Foi bom que a gente valorizou. Eu vou tirar essa célulazinha padrão só para me ganhar espaço, tá bom? Lembrem. Eu vou pegar agora uma
Amarelinha. Lembra que a gente chamou tanta atenção de que eu tenho célula nervosa chegando e ela vai ter, né, associação, formar a placa motora com as células musculares, porque ela, na verdade, está trazendo informação para que essa célula possa realizar a contração muscular? Então, o que acontece? Nossa, na hora que essa informação ela chega à membrana plasmática da célula muscular, essa informação ela possa se propagar para dentro da célula muscular. Ou seja, ela consegue atingir mais internamente a célula muscular. Isso é importante por quê? Porque nós vamos ver que próximo a esse ambiente, eu vou ter o retículo endoplasmático liso, que vai, aqui, olha que bonito, olha, bem melhor do que o meu desenho, né? A membrana plasmática, fazendo a projeção interna, e ela volta, e aqui na lateral, olha, tanto aqui como aqui, eu tenho o retículo sarcoplasmático, né? Que é o retículo endoplasmático liso. E o retículo endoplasmático liso, ele é reserva de cálcio. Cálcio. Aí você fala, poxa, o que isso tem a ver? Tem a ver que haverá propagação do impulso nervoso, isso vai se dissipar nessa estrutura, vai ativar o retículo endoplasmático liso a liberar cálcio. E cálcio é importante? Cálcio é fundamental na contratura muscular. É aí que eu vou ter o movimento muscular, que é o que eu vou explicar para vocês até agora, tá bom? Eu vou só fazer uma coisinha, porque eu quero que vocês acompanhem comigo. Olha, eu em vez aqui, eu quero que vocês recordem comigo, olhem, existem essas 4 miofibrilas, a actina, miosina, eu sempre falo troponina e tropomiosina, né? Que são importantes a gente lembrar porque eles vão entrar nessa ação da contração muscular. E existe, ao invés de pegar aqui, eu vou pegar esse desenho que tá bonito. Vou apagar para não ficar nada feio para vocês. Agora eu acho que já deu para vocês acompanharem e eu só vou repetir para vocês realmente entenderem e ficar aí na mente de vocês. Olhem só, na hora que a informação do sistema nervoso chega ativando a contratura muscular, essa informação ela se propaga para esse ambiente que forma o que eu falei com vocês, que é o túbulo T, e essa informação vai se propagar para o retículo endoplasmático liso, gerando a liberação de cálcio, tá? Olhem só que bonito. Eu vou apresentar a vocês, gente, a contração muscular. Algo que acontece conosco no nosso dia a dia, né? Sempre, constantemente. Reparem, até eu tô aqui de frente para o computador. É engraçado, eu vou falar para vocês um segredinho. Como que faz falta, né? A presença de vocês, olhar para vocês. Eu tô aqui lecionando, mas ao invés de ficar olhando, eu só olho para o computador aqui na hora que precisa. Eu fico o tempo todo olhando para o meu celular, porque aqui no meu celular tem a lista, né? Eu entro também na live e eu tenho aqui a lista com o nome de vocês. Então, eu fico o tempo todo olhando para o nome de vocês, simbolicamente, como se eu estivesse dando aula olhando para o rosto de vocês. Olha que loucura. Mas por que eu estou falando disso? Porque eu estou aqui do outro lado, eu obviamente preciso mexer no cursor, apontar, né? E tem hora que eu me pego aqui gesticulando. Eu falo para vocês, gente, levantem o braço aí, façam uma contratura muscular no membro superior. Na hora que eu me vejo, eu tô aqui fazendo a mesma coisa. E isso, né, parece ser bobagem, mas não é não, porque a gente está interagindo. E isso é muito importante. E isso só é possível graças
a essa contração muscular que ocorre conosco a todo momento, né? Bem, o que é importante? Quando a gente está com o braço relaxado, e aí eu faço um convite para vocês, né? Estenderem o braço de vocês. Ó, quando vocês estão com o braço estendido, a musculatura de vocês está relaxada. Internamente, se nós pudéssemos analisar as células musculares de vocês aí nesse momento, elas estariam à semelhança dessa imagem, que é, reparem, eu sempre gosto de falar com os meus alunos que isso daqui sempre me faz me dá a mente, parece uma porteira, né? Olha, ela tá toda estendida. Mas o que nós temos aqui? Nós temos aquelas miofibrilas. Essa estrutura vermelhinhazinha daqui é a miosina. Essa estrutura verde aqui é o filamento fino de actina. Tá? Até o próprio autor aqui, ó, bobagem minha. Aqui o autor colocando, ó, actina é esse verde, miosina é essa vermelha. Então, na hora que nós estamos com o braço relaxado, na verdade, reparem que existe um mínimo de sobreposição desses filamentos, né? É uma sobreposição mínima aqui, olhem, tá? Isso é braço relaxado. Agora, quando você... Perdão. Aqui. Deixa eu ver. Não. Ah, é aqui. Tá aqui, ó. Perdão. Olha essa imagem de baixo. Quando você realiza contratura muscular, o que ocorre é que haverá uma sobreposição desses filamentos ao máximo. Então, é isso que constantemente tem. A nossa estrutura muscular, né? Ela vai ficar relaxada ou contraída em função de uma maior ou menor sobreposição dos filamentos. É isso que a gente coloca, é isso que acontece conosco, tá? Olhem só, e logicamente lembrando a vocês que essa estrutura composta de filamentos, filamento de actina, filamento de miosina, é o que nós denominamos de sarcômero, né? Que é aquela estrutura clara escura que eu apresentei para vocês anteriormente. Olhem aqui, é a mesma coisa, mas num universo de um outro tipo de desenho, né? O autor chamando a atenção, quando eu tenho uma musculatura contraída, existe uma máxima sobreposição dos filamentos. Na hora que eu tenho uma musculatura relaxada, haverá uma sobreposição mínima, uma sobreposição bastante parcial, tá? Que é o que acontece. Mais uma vez, só que aqui um aumento, né, maior, uma estrutura maior, mais definida, chamando a atenção para vocês daquilo que eu falei anteriormente, o filamento de miosina, né, ele é um filamento espesso, e o filamento de actina é um filamento fino. No sarcômero relaxado, né, nós teremos o mínimo de sobreposição possível. Numa estrutura contraída, a gente tem quase que uma completa sobreposição desses filamentos. Bem, e aqui eu vou explicar a vocês. Tem uma maneira que eu gosto de falar, de explicar, que eu acho que fica mais fácil, muitas das vezes, para o aluno entender. Olhem só. Estão vendo aqui? Isso daqui é o filamento espesso de miosina. Essa estrutura aqui é o que a gente denomina de cabeça da miosina, tá? Esses filamentos circulares maiores aqui, ó, azulados, são aqueles filamentos de actina. Só para vocês recordarem, olhem, eu tinha chamado a atenção aqui, ó. Lembra que a actina, essas estruturas circulares maiores, tá bom? E eu falei que a clopomiosina parece uma corda e a cloponina são estruturas menores, né? Circulares e menores. Então, vejamos, só para vocês acompanharem aqui, recordar e fixar. Eu tenho aqui a miosina, naquela imagem não existia o filamento de miosina, né? Tem o filamento espesso de miosina com a cabeça.
Tem os filamentos de actina, que são essas estruturas circulares azuladas aqui que vocês estão vendo. Temos a clopomiosina, que parece uma corda, e a troponina, que é essa estruturazinha daqui. Bem, por que eu estou apresentando isso? Porque essa daqui é uma representação de um ambiente muscular relaxado. Então, se vocês perceberem, olhem, essa cabeça da miosina, ela não consegue se encontrar com o filamento de actina. Por que não consegue? Reparem que a clopomiosina e a troponina, elas conferem um obstáculo físico. É como se realmente eu tivesse um pequeno muro separando uma estrutura da outra. Ok? Bem, só que para que haja, né? Na verdade, olhem só, eu gosto dessa imagem daqui. Para que, na verdade, esse estado de relaxamento, ele possa passar para essa, que é um estado de contração muscular, para poder haver, né? Para que haja essa sobreposição daqui, ó, a miosina é como se ela precisasse de empurrar. Ela vai empurrar essa estrutura para que haja uma maior sobreposição. Então, o que acontece? A cabeça da miosina precisa se encontrar com a actina para empurrar ela. E, já que em estado normal parece que existe um obstáculo físico separando uma estrutura da outra, o que acontece? Lembram quando aqui nessa imagem, eu vou voltar só para vocês lembrarem, quando aqui eu falei assim, gente, está chegando a informação do sistema nervoso, informando essa célula muscular que é para ela realizar a contração. Então, essa mensagem, ela se propaga por esse ambiente e ela acaba ativando o retículo endoplasmático liso a liberar cálcio. Eu até escrevi cálcio aqui naquela hora. Por que isso é importante lembrá-los nesse momento? Porque quando, olhem só aqui, agora eu tenho cálcio, olha, ao Ca mais aqui, tá? Quando o cálcio ele é liberado dentro desse ambiente celular, o que ele faz? Ele se liga à troponina. A troponina tem um receptor aqui para o cálcio. Então, o cálcio se liga à troponina. E aí eu gosto de falar para o meu aluno que quando ocorre essa união do cálcio com a troponina, é como se fizesse essa estrutura pesar. Tudo aquilo que pesa, né? Ele tende então a abaixar, ele vai pesar. No que ele pesa e ele abaixa, ele vai abaixar, abaixando também a estrutura pelo qual ele está ligada, que é essa tropomiosina aqui, ó, que nada mais é que nos lembra, né? Que eu falei com vocês, parece uma corda, não foi? Então, o que acontece? Eles abaixam e aí acaba que aquilo que parecia um obstáculo entre a miosina e a actina não existe mais. A estrutura da miosina se encontra com o filamento de actina e, consequentemente, promove. Agora sim, vou voltar para vocês verem. Na hora que a miosina se encontra com a actina, ela vai empurrar, fazendo com que haja uma perfeita sobreposição. Na hora que ocorre essa perfeita sobreposição, existe uma contratura muscular. Deixa eu ver, isso daqui, ó, é um pequeno videozinho. Olhem só, olhem para vocês verem. Chega e essa estrutura aqui, ó, essa estruturazinha daqui, ela tá funcionando como se fosse aqui a cabeça da miosina, que aí ela se encontra com a actina e vai empurrando essa estrutura, havendo uma sobreposição, tá? Então, o que eu chamo a atenção de vocês, gente, aqui isso daqui é simplesmente continuidade, né, do que eu estava explicando anteriormente. Essa imagem daqui eu retirei do livro do Junqueira,
tá? Onde ele explica a contratura muscular. Eu coloco aqui as informações básicas para vocês entenderem um pouquinho como é que ocorre essa contratura muscular. A participação da miosina, a participação da quitina, né? O envolvimento, a importância do cálcio, só para a gente poder acompanhar. Eu vou, inclusive, fazer uma coisa. Para a semana que vem, deem uma estudada sobre esse assunto, que eu vou trazer para a gente um exercíciozinho, tá? Só para treinar, só para poder fixar, só para fazer, porque acaba que a gente consegue fixar esse conceito, tá bom? Então, deem uma olhadinha, que é até bom que a gente consegue tirar, inclusive, alguma dúvida que ficar a esse respeito, tá? O fato é que são características básicas que envolvem o nosso dia a dia, a contratura muscular. E aqui nesse videozinho é isso que está acontecendo. Olhem, reparem que quando chega cálcio e se associa à estrutura da cleoponina, né? Haverá um movimento e aí a cabeça da miosina se encontra com a quitina. Ok, gente? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Tá? Podem falar, podem participar. Essa parte, como ela envolve muitos nomes, né? Que são nomes dos quais, com exceção de actina e miosina, é a primeira vez que vocês... a actina e miosina vocês já conheciam, mas acredita que os outros nomes sejam uma nomenclatura mais nova. Então, ela acaba, às vezes, sendo mais detalhista para vocês. Mas podem ficar à vontade. Diga, só um minutinho, Pedro. Deixa a Angélica. Diga, Angélica. Eu não entendi muito essa parte aí, não, dessa matéria aí que você tá falando. Eu tô meio voada um pouco ainda nela. Tá, não, mas foi bom você falar, porque eu esperava que estivesse mesmo. Eu vou falar de novo, inclusive, tá bom? Tá bom. Porque eu sei, ela é mais confusazinha mesmo. Por isso até que eu provoquei vocês, para vocês falarem. Pode falar, Pedro. Eu ia te perguntar qual que era o nome mesmo desse trabalho que parece que está cavalgando aí em cima aí. Qual que é o nome desse mesmo, por favor, dessa proteína? Vou falar. Então, vejamos. Vou aproveitar, eu até vou te responder, tá, Pedro? Mas eu até provoquei você, gente, porque eu sei que essa partezinha é uma partezinha muito teórica e ela é mais complicadinha mesmo, né? Na verdade, ela não é difícil, mas é como muito nome novo e a gente precisa de que vocês enxerguem, né? Na verdade, para vocês entenderem a mensagem. É por isso até que eu provoquei, porque vocês estavam tão quietinhos, ninguém tinha falado nada, para me ter a oportunidade de repetir mais uma vez, tá bom? E de qualquer forma, eu peço a vocês, vamos fazer isso. Eu vou falar de novo, vou tentar ainda, né, atingir e fazer com que vocês possam entender um pouco melhor, mas vocês deem uma lida, uma estudada a esse assunto, que aí semana que vem a gente volta para poder fixar, para poder tirar dúvida específica, tá bom? Bem, vou voltar e aí eu vou repetir aqui dar a resposta para o Pedro, mas é porque aí eu vou voltar, vou dar a resposta e vou retornar esse conceito. Olhem só, vamos olhar primeiro esse videozinho e eu vou tirar ele aqui que ele como ele é muito repetitivo, né, até cansa. Olhem só, isso daqui, Pedro, é aquela estrutura da miosina, o filamento espesso da miosina. E essa estrutura maior aqui, né, é o que a gente denomina de cabeça da miosina. Bem, aqui é porque o videozinho ele não consigo fazer ele parar. Se a gente observar, o que eu tenho? Essas estruturas parecem até uma azeitona, né? Essas estruturas circulares aqui, ó, elas são os filamentos de actina, tá? Essa estrutura em azul é a cleoponina, né? E aqui a cleopomiosina. O que acontece? O que o autor está mostrando aqui para gente?
que esse filamento, essa cabeça da quitina, ela se encontra, olhem, justamente, cabeça da miosina se encontra justamente ao filamento de actina. E na hora que ele faz isso, ele meio que empurra essa estrutura para que haja a contratura muscular. Vou sair desse videozinho e voltar aqui, ó. Vou tentar usar esse desenho para repetir aquilo que nós já vimos lá nos outros. Olhem só, vocês imaginem, né? Nós temos aqui, chegou a informação, tá? Chegou a informação para que haja a contratura muscular. Então, essa estrutura da miosina aqui, ó, ela vai conseguir, vou pegar essa daqui como padrão, encostar no filamento de actina. Na hora que essa estrutura, aquela estrutura de cabeça da miosina, se encontra com esse filamento de actina, o que ele faz? Ele empurra, vai empurrar, é como se empurrasse, entre aspas, essa porteirinha todo adiante. Então, na hora que ele empurra essa estrutura, nós teremos o quê? Olha, a semelhança do que a gente tem aqui, ó. Uma estrutura com o máximo de sobreposição. O que é sobreposição? Reparem que eu estou vendo esse filamento completamente sobreposto um abaixo do outro. Então, essa área que antes era uma área mais larga, olha como que ela era mais comprida, né? Ou, porque aqui só tem uma. Vamos pegar aqui em cima só uma. Olha essa área física aqui. Muito maior do que essa área física aqui, que também corresponde apenas, né, a um conjunto desse. Então, o que acontece? Essa sobreposição promove a contratura muscular. Não existe uma diminuição do tamanho da nossa célula muscular na hora que a gente tem a contratura. O que acontece é a sobreposição dos filamentos. Aqui, voltando. Naturalmente, quando a nossa célula muscular está em repouso, nós temos essa regiãozinha daqui que é a cabeça da miosina. Reparem que ela, em situação de repouso, ela não consegue se encontrar diretamente com essas estruturas azuis aqui, não. Por que ela não consegue se encontrar? Porque existe, deixa eu pegar aqui, ó. Existe essa estruturazinha aqui, que é a tropomiosina, olhem, que ela funciona como se fosse um muro, ela é um obstáculo, né? Ela não permite o encontro dessa região com essa. Então, o que acontece? Quando tem a entrada de cálcio para esse ambiente, o cálcio, ele se adere à troponina. Olhem só, essa estruturazinha daqui. Ele se liga a ela. Na hora que ele se liga a ela, o que ocorre? É como se ela ficasse pesada. Então, ela o que? Ela vai abaixar, ela vai se direcionar para baixo. No que ela baixa, olhem, a estrutura de actina agora consegue se encontrar com a cabeça da miosina, que é esse videozinho aqui, ó. Isso daqui, ó, que inclusive que foi a sua pergunta, Pedro, essa cabeça da miosina é essa estrutura que tá aqui, ó. Que aí ela se encontra, o filamento de actina e empurra. No que ele empurra, ela está empurrando, na verdade, toda a estrutura de filamentos. Então, ocorre uma sobreposição. Isso, senhores, ocorre continuamente. Se você esticar seu braço, ele está relaxado. Se você contrair seu braço, existe essa sobreposição. Então, isso ocorre a todo momento. O que é importante aqui para a gente perceber a presença e a importância do cálcio, né? Porque é com a chegada dele que isso se torna possível. E aí você fala, porque eu não vou ficar com o braço contraído sempre. Depois eu acabo relaxando. Na verdade, para haver o relaxamento, há a saída das moléculas de cálcio. Então, isso ocorre constantemente. Entrada ou saída de cálcio.
Uma coisa muito importante, gente. Isso só ocorre, a contratura e o relaxamento, eles só ocorrem em indivíduos saudáveis, em indivíduos viventes, né? Por que que eu falo disso? Por causa disso daqui, ó. Eu falo por causa disso daqui. O que vocês estão aqui observando, viu? É uma situação clássica do que a gente denomina de rigidez muscular pós-morte, que é o rigor mortis. Vocês já devem ter ouvido falar. Logo após o óbito, né, os indivíduos, com o passar do tempo, ali na fração de poucas horas, o indivíduo vai ficar com a estrutura, haverá uma contratura, ele vai ficar com a estrutura corporal dura, rígida, né? E ele vai ficar igual aqui nesse senhor. O que a gente percebe? Existe, né, o indivíduo, ele parou da maneira como realmente ele morreu, inclusive com essa contratura aqui das mãos, do braço, né? Por quê? Porque nesse momento não tem mais aquela entrada e saída de cálcio. Então, da maneira que ele ficou e na maneira como ele permaneceu, né? Como ele foi encontrado, ele vai ficar. Aí você fala, uai, Luciene, mas e aí? E com o passar do tempo, ele vai ficar sempre assim? Não, porque com o passar das horas, logicamente as células vão começar a ter o processo, né, de degeneração, de perder características, tem aqui, logicamente, perda de água, enfim, aí vai começar a haver alteração e essas células já estão mortas, mas elas vão começar a ter alteração, né? E aí vai, inclusive, promover essa estrutura, ela vai acabar relaxando, mas, inclusive, em virtude, né, de outras características teciduais que vão acontecer nessa estrutura corporal também, tá? É importante destacar isso. Essa rigidez, ela ocorre naquele momento, né, onde houve ali a situação de óbito. Então, às vezes a pessoa estava forçando alguma coisa, sentindo alguma dor, então ela possa, inclusive, morrer e permanecendo com esse rigor mortis, com essa alteração muscular, mas que depois, com o tempo, vai, com o processo, inclusive, de decomposição, isso, logicamente, vai ser retirado, tá bom? Porque toda essa ação que a gente fala de contratura e relaxamento, existe gasto de energia, né? Precisa de células, e a energia significa o quê? Células vivas, né? Isso é muito importante, isso é fundamental, tá bom? Aqui é importante destacar, né? Quando o indivíduo está ali realizando atividade física, uma única contração muscular, realmente ela é o resultado de milhares de ciclos, né? Ali de atuação daquela situação de actina e miosina, tá? Isso daqui, ela está presente, como eu falei com vocês anteriormente, sempre ali no nosso envolvimento nas nossas atividades, tá bom? Quem aqui tá, eu tô ouvindo barulho? Quem aqui Sou eu, Larissa. Diga, Larissa, diga. Deixa eu perguntar. Quando acontece aqueles espasmos pós-morte, quer dizer que tem ainda a ATP ainda está funcionando? Ela está mandando cálcio para o corpo? Bem, existe esses espasmos logo pós-morte, é porque realmente está havendo uma dissipação a propulsão desse cálcio ao longo da estrutura corporal, mas ele tende a parar logo, tá, Larissa? Ah, sim. Tá? Mas então, isso já não existe mais, né, no corpo do indivíduo? Não existe mais. Entendi. Tá ótimo, obrigada. De nada, Larissa. Tá? Isso acaba porque são movimentos involuntários que estão ali com aquele resquício mesmo, né? Inclusive da própria circulação, enfim, mas que depois para logo de imediato, tá bom? Bem, eu tô vendo aqui pelo horário, a gente vai para o intervalo, é bom que vocês descansem um pouquinho e a gente volta já
dando continuidade, tirando dúvida, tá certo? Mas como eu falei com vocês, vamos combinar o seguinte, deem uma lidazinha e que eu vou trazer uma atividade para a gente semana que vem, para vocês exercitarem, aí a gente tem a oportunidade de voltar. É bom também que volta com a cabecinha mais fresca, que acaba que o aprendizado fica mais fácil, tá bom? Então, vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já, tá certo?